Olá pessoal, bem-vindos ao Aventurados, o podcast onde ter muitos seguidores no Instagram é como ser rico no banco imobiliário. E hoje eu tô aqui com duas presenças ilustres. Ela é CEO da Atom, escritora do livro For Traders, investidora, integrante do Shark Tank Brasil, palestrante, maratonista, multifacetada, maravilhosa, Carol Pfeiffer. Tudo bem, Carol? Tudo jóia, obrigado aqui pelo convite. Você falando assim, parece bom esse currículo aí. Imagina. Faltava, tem muito mais coisa, tem 3 pontinhos aqui, mas aí eu tenho que ficar fazendo cola, né? Muito bom, obrigado por você estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Maravilha. Ele é arquiteto de formação, acabou enveredando para o mundo das artes, né? Morou na Espanha, no Uruguai, na China, já foi diretor de feira na Art Basel em Miami. Luca Benites, tudo bem, Luca? Obrigado por estar aqui. Tudo bem, obrigado, eu que agradeço. Maravilha, muito bom, duas presenças maravilhosas. Eu queria começar te perguntando aquilo que eu acho que todo mundo te pergunta, né? Projeto Fogo, como é que foi isso? Conta rapidamente pra gente, até porque aqui no Aventurados a nossa missão é falar de vida real, a gente gosta de saber dos perrengues. Boa. Então imagino que você e a Carol devam ter perrengues em comuns. Vários. E outros individuais, mas a gente gosta de saber do que deu errado e aquilo que vocês fizeram para se superar, né? Mas conta pra gente do Projeto Fogo, que eu acho que é super bacana para o nosso ouvinte, os nossos telespectadores do podcast, conhecerem a tua trajetória a partir desse projeto. Então, eu decidi queimar todo o meu acervo de obras produzidas em 20 anos. Isso foi em 2017. E foi assim, foi um processo meio natural, pessoal, que começou como uma coisa pessoal e acabou sendo uma transição artística, né? Completamente rotunda, profunda. Eu estava no processo espiritual, assim, de transformação, eu queria mudar a minha carreira e eu entendia que a única maneira que eu poderia fazer isso de uma maneira contundente era queimando. Que a priori parecia ser uma loucura, né? Porque eu ia destruir, na verdade, a minha ideia era transformar, mas eu estava destruindo de fato, né, minha carreira. E eu fui amadurecendo essa ideia aos poucos, durante 2 anos quase, sozinho. E até comecei a verbalizar isso para as pessoas que trabalhavam comigo e tal. E foram quase 20 anos de produção artística que eu acabei queimando, né, em 2017. Então, um projeto que, assim, hoje é o icônico, assim, um projeto ponto de inflexão na minha carreira. Mas acho que foi legal, porque foi um projeto de depuração, um projeto foi um renascimento praticamente, uma morte em vida, eu digo. É um recomeço, só que com toda a bagagem que eu já vinha trazendo há 20 anos. E eu usei as cinzas das obras queimadas para fazer novas obras, né? Trabalhei com, inclusive, a Carol, que é grande colecionadora minha, tem várias obras. Ela tem algumas obras que concentram as cinzas dentro de ampulhetas, por exemplo, né? Que eu falo sobre a questão do tempo. Então, é um projeto assim de renascimento, mas também de transformação profunda, porque eu vinha numa linha estética, pictórica, escultórica bem definida, associada à arquitetura. E quando eu queimo, eu mudo completamente o trajeto da minha carreira e vou para um parêntese que eu falo sobre o tempo. Maravilha. E uma coisa que eu não mencionei, você é o mais jovem representado da Galeria. Sim. Tá morando em São Paulo agora. Tô morando em São Paulo, na verdade, assim, eu era o mais jovem até ano passado, agora entrou uma pessoa mais jovem que eu. Você também tá envelhecendo, né? Tô vendo Mas sim, eu sou dos mais não jovens. tem o tempo vem para todo mundo, né? Total. É uma galeria que já tem 51 anos de história, bem conhecida aqui no Brasil e fora também. E sim, eu acabei sendo um artista mais jovem, uma galeria super conceituada e bem conhecida fora. Legal. E Carol, você é uma menina que sonhava em trabalhar com moda. Verdade. E hoje é uma expert em mercado financeiro, super referência, influenciadora, tudo. Me conta, vamos. Porque assim, eu acho que o pessoal conhece muito bem a tua história, né? Se você puder lembrar de alguma coisa dentro dessa trajetória que tenha sido, enfim, um pequeno deserto e onde você tenha tido a necessidade de se superar, eu acho que vai ser bacana a gente contar para a nossa turma. Bom, é 18 anos, né? Na verdade, superando, porque perrengue a gente passa o tempo todo. E mudança, né, de rota. Porque até então eu tinha imaginado tinha feito todo um planejamento para ter uma empresa de moda. Então, a minha mãe, ela tem confecção em loja infantil. A minha avó trabalhava com roupa de adulto. E eu queria ter uma moda teens, que eu ainda acho que é um gap que tem no mercado. Porque é aquela fase, você estava contando da sua filha, por exemplo, que já começa a ficar mais vaidosa, mas ainda não usa roupa de adulto e não quer mais a roupa de criança. Verdade. Então, existia esse gap já lá atrás, né? E eu queria fazer isso. Só que daí eu via que todo mundo passava muito perrengue para montar empresa e continua, né? Então, putz,
saber tudo tributário, trabalhista, gestão, é muitas áreas. E no Brasil é tudo tão subjetivo, né? Não é nada prático, objetivo. Até a questão tributária você tem que fazer aulas e aulas para você conseguir entender alguma coisa. Então, eu comecei a ver que eu precisava primeiro fazer administração de empresas. Então, eu fui primeiro para a faculdade de administração de empresas, mesmo porque eu não sabia nem se eu queria fazer moda no Brasil, nunca tinha saído do Brasil, mas que pensava em fazer, posso fazer em Paris, de repente, ou em Milão, ou se eu for fazer o vestibular de moda, é mais fácil de passar do que a ADM, nada contra, né? Mas assim, você tem que decorar menos coisa, é o que a gente pensa no ensino médio, né? Eu não posso falar colegial, que senão entrega idade, mas é ensino médio, então, ou seja... você tem que decorar um monte de coisa para passar no vestibular. Eu falei, cara, eu não vou decorar isso de novo lá na frente, né? Depois que eu terminar a moda, voltar a estudar tudo para passar em ADM. Então, primeiro eu fui fazer ADM. Só que daí o professor do meu irmão também foi fazer administração de empresas, o professor dele de economia falou para ele sobre bolsa de valores. Como a gente sempre foi muito unido, ele pegou e acabou me apresentando, falando, olha isso aqui também, isso aqui, eu acho que dá para ganhar dinheiro. E como todo mundo, olhei aquele monte de gráfico, eu falei, o que eu vou fazer aqui? Esse sobe e desce. Só que daí eu entendi que era comprar barato e vender caro. E todo mundo já fez isso na vida. Então era mais simples do que eu imaginava. Só que, imagina, você está planejado para fazer uma coisa e você toma a decisão de fazer outra, primeiro de tudo que todo mundo critica, né? Uhum. Vamos lá, o mercado financeiro tem 3% da população hoje. Imagina há 18 anos. Até 4 anos Era atrás... irrisório, né? Até 4 anos atrás, tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. Gente, a gente dá risada, mas é um número vergonhoso. Vergonhoso. É menos de 0,5%. Não é porque a cadeia tá cheia, gente. É porque tinha menos de 0,5% da população investindo na bolsa. Então, a primeira coisa foi até eu me convencer a mudar a rota. E eu convenci as pessoas ao meu redor que aquilo era uma decisão importante. E também na faculdade, para ajudar, né? Eu comecei estagiando num escritório em Campinas. Depois a gente montou o escritório em Sorocaba, porque o dono do escritório... Primeiro ano de faculdade, a gente acha que plano de negócios, que business plan resolve tudo. A gente apresentou um plano de negócio pro dono do escritório, que tinha 60 e poucos anos. E a gente queria mudar o gerente do escritório, que tinha 40 e poucos anos. E eu tinha 17, meu irmão, 19. Aí eu, muito sábio, o dono do escritório, falou, claro que não. Então, foi o primeiro grande não que a gente tomou, que daí foi uma mudança de rota. Fomos para Sorocaba. Porque daí não podia montar aquele modelo em Campinas, não podia ser concorrente do próprio escritório. E daí a gente ofereceu para o dono da corretora usar a bandeira dele e montar em Sorocaba. Ele não ia ter nenhum custo, ele só precisava, igual hoje é um agente autônomo, a gente já começou lá atrás como agente autônomo, representando uma corretora. E daí a primeira coisa é que você tem um grande desafio, né? Porque, primeiro, ele imaginava que a gente não ia dar certo. Tipo assim, vai, nem você não me atazana a vida e monta lá. E a gente foi para Sorocaba, alugou um escritório minúsculo, metade era para dar palestra, metade era pra gente trabalhar. E você vai para uma cidade que você não é da cidade, então eu sou de Porto Feliz, lugar de gente feliz, que agora entrou no mapa, Exato. Graças à Fazenda Boa Vista entrou no mapa, com o metro quadrado mais caro de São Paulo, aí por causa do movimento pandemia também. Sim. E é muito interessante de dizer que, como funciona no interior? Você é filho de quem, né? Todo mundo pergunta isso. Você estava sem referência. E daí eu falei, cara, meus pais são de Porto Feliz. Então, e eu não queria que as pessoas investissem porque elas conheciam meus pais. Eu queria que elas investissem porque elas entenderam sobre investimentos. Então eu brinco, eu tô rouca de tanto falar até hoje, porque em todo lugarzinho eu dava palestra. Uhum. E daí, só abreviando aqui um pouco a história, hoje em dia a gente fala do digital e você falou da influência, né? Um negócio que eu nunca imaginei na minha vida era ganhar um prêmio de embaixadora da influência digital, né, voltado para finanças, economia e empreendedorismo. Isso foi lá no Copacabana Palace, agora no Rio de Janeiro. E, quando eu ganhei aquilo, me veio um filme na cabeça. Você fala, o que é influência, né? Porque a gente fala muito do digital, você brincou aqui no começo, né, sobre o número de seguidores, Sim. etc. E é algo que eu nem imaginava, mas que naturalmente você já fazia quando você era conhecido. Então, quando você tem um monte de cliente, um monte de amigo, ou as pessoas escutam o que você fala, você já tem uma influência ali, né? Sim. E lá atrás a gente distribuía panfleto, gente. Era tipo entregando panfleto na frente das escolas para convidar para palestra. Porque o único jeito das pessoas abrirem conta comigo, já que eu não era uma pessoa conhecida, elas me conhecendo e indo na palestra. Então o que a gente fala hoje de marketing de conteúdo, eu fazia já lá atrás no físico. Sim. Eu dava palestra, distribuía cadastro, e daí as pessoas que topavam, né, que queriam investir, elas acabavam preenchendo e devolviam o cadastro. E daí também foi um grande desafio, porque o meu irmão começou dando essas palestras. Aí ele pegou, me treinou, eu fui dar palestra. Aí quando eu fui dar palestra, ele falou assim, sua conversão foi melhor que a minha, então a partir de hoje é você. Vamos trocar. Inteligente ele, né? Esperto. E como manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele é mais velho. Então eu falei assim, tá bom, vai, beleza. E daí eu fui focando. Aí veio o digital, facilitou muito a vida. Claro. Gravar vídeo.
Mas daí tem, como falei, perrengue a vida inteira, né? Mas eu achei legal o que você falou, porque tem muita gente que na etapa lá de Campinas teria desistido, né? A coisa da convicção é muito bacana, porque você tomou um não e aquele não esmoreceu. Falou assim, não posso fazer em Campinas, eu vou para Sorocaba. Mas você sabe que daí vem um pouco da educação dos meus pais, né? Porque meu pai a vida inteira me deu não. Você ia perguntar qualquer coisa pra ele, ele falava assim, não. Mas eu falei, pai, mas eu nem terminei. Primeira resposta é não. Depois você vai me convencer do sim. Então, ou seja, isso eu só fui, né, absorver isso agora na fase adulta, de tanto me falarem isso. Pô, você tomou um monte de não e mesmo assim você continuou. Aí eu lembrei dessa história. Eu falei, cara, eu tive isso dentro de casa e muitas vezes de uma forma inconsciente. E era até uma brincadeira dele. Eu não sei se de propósito ou não. Eu imagino que em algum momento tenha virado de propósito. Mas eu acho que até inconsciente. Olha o quanto a gente ensina. Sim. É um né? treino. E é um treino, porque assim, e eu sou caçula, né? Tava contando aqui. Era um negócio assim, te vira, entendeu? Eu fazia curso, todos os tipos de curso e não sei o quê, e escutava dos meus pais muito você tem que investir em conhecimento, você tem que, né, tipo, se dedicar, você tem que ser melhor no que você faz, etc. Então, algumas coisas me ajudaram nesse processo. E eu acho que também tem um outro ponto de saber que você pode contar com as pessoas. Então, assim, eu já trabalhei em loja de shopping, né? Então, a minha mãe tem loja no shopping e eu trabalhava atrás do balcão. E ainda, pegava ônibus com aquela sacola gigante de roupa, né? Pra levar pra loja, pra repor o estoque. E não tem nada que ensina mais humildade do que uma loja, gente. Você quer ensinar humildade, vai atrás do balcão. Porque você vai desmontar a loja e o cliente vai falar assim, vai sorrir pra você, vai falar, obrigado, eu vou dar uma voltinha. Nossa, você quer morrer. Você não pode me matar, você não pode xingar, você não pode brigar. E você começou super jovem, né, Carol? Comecei. Tem aquele meme que fala, né, que você não pode dizer que o preço tá caro. Não, você diz que, não, peraí, eu já volto, né? Então. Mas porque a relação de caro e barato também é outra coisa. É outra né? coisa. Não tem nada mais ofensivo do que você falar que tá caro. Mas o mais legal de tudo é ver você aqui toda produzida, etc. E quem tá assistindo, mas não, ela nasceu assim, né? E é bacana quando a gente ouve a história, porque as pessoas às vezes acham que não tem dificuldade, que você vai cair do céu. Nada cai do céu, tudo tem o seu desafio. E você, eu acho que é tudo uma questão de mente. A gente falava um pouco disso, né? Com a questão de comportamento antes de começar. Tudo é uma questão como é que você reage às situações. E eu achei bacana esse teu desafio lá de... Vou repetir, né? Tomou um não em Campinas, vou para Sorocaba. Sim. Exato. Você tem a opção, né, de readaptar. Acho que a gente passa uma vida inteira pivotando, desenhando. E, empresário, empreendedor, ele não vai à falência. Sim. Ele desiste muitas vezes. Exato. Então, ele não vai acompanhando o que está acontecendo e ele não pivota o negócio, ele fica insistindo. Isso. E tem uma grande diferença na persistência e na insistência. Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter uma clareza, né? E só fazendo um ponto que é bem engraçado dizer, como eu comentei, né? Estava conversando com a minha amiga de infância, sobre os perrengues de quando eu era mais nova e tudo mais. E daí, eu conversando com um amigo que estudou comigo, conhece a minha história, falou, mas você já era rica. Aí eu falei assim, por que você tinha essa imagem? Pensa, a minha mãe começou fazendo roupa para minha irmã, porque ela não tinha grana para comprar tudo que ela gostava. Então ela começou fazendo. E daí as amigas gostaram, ela vendia para as amigas, montou loja, confecção e etc. Mas ela tinha muito bom gosto. E o bom gosto, ele vem de uma imagem, né? Então, ou seja, todo mundo achava que a gente tinha mais dinheiro do que a gente tinha, porque a gente sempre se vestiu bem. Porque também a minha mãe tinha loja, imagina. Todas as roupas, todas as festinhas, eu estava super bem arrumada. E a mesma coisa na decoração de casa. Então, muitas vezes, você tem um apartamento pequenininho, mas tá bem decorado, charmoso e etc. O bom gosto também é algo que te vende. Claro. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma imagem de você porque você se veste bem ou você se importa com a estética. E o brasileiro é muito ligado à estética. Não tenha dúvida. E você falou da sua irmã, cadê sua irmã? Ela não foi para a sociedade? Ela continua na moda? Cadê ela? Não. A minha irmã, na verdade, minha mãe, né, que é do mundo da moda, a minha irmã, ela é advogada, tributarista, genial. Eu brinco que o QI na minha família é o seguinte, a minha irmã, meu irmão, depois eu. Então, e meu irmão estão empatados ali, eu que sou a piorzinha da família. Mas a minha irmã é inteligentíssima, né, uma advogada muito bem sucedida, e a gente tem alguns projetos em comum e etc ao longo da trajetória, mas ela não foi pro mercado financeiro. Que legal. Ela foi pro tributário, e daí foi estudar contabilidade porque ela não aguentava mais fazer parceria com o contador, e o contador fazer errado, então, ou seja, como ela dependia dele, se formou também, fala 6 idiomas e avançou. E Luca, me conta, como é que vocês se cruzaram Mas eu quero saber, assim, a parte bonita tá na internet, as obras...
Isso aí a turma já conhece. Eu quero saber do perrengue. Onde é que deu errado? Perrengue. Bom, a gente se conheceu em Sorocaba, no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, no MAC. Ela viu uma ampulheta minha, uma obra das cinzas. E daí a gente começou a se conhecer, na verdade. A gente conheceu a Cristina Delagnese, que logo nos apresentou. E aí começou um relacionamento de amizade que já acho que leva uns 6 anos. 6 ou 7 anos. Tudo isso que eu te aguento? Tudo isso. Tudo isso. 2017, 6 anos. Ah, mas ele me contou antes de começar que você tá botando o robozinho pra responder os WhatsApps dele. Não dá, gente. É que assim, o Luca é artista, né? Então ele é muito expressivo, muito sentimental, e daí ele gosta de áudios longos. Não dá, entendeu? E daí, putz, eu recebo... E no meu WhatsApp está escrito, não mande áudios. O que, obviamente, ele ignorou. Ele quebra o protocolo, aí você devolve com o robozinho. Olha, mas não tem robozinho, é mentira. Uma mensagem pra audiência. Isso é, em parte, verdade. Em parte, não tão verdade. Então, a gente... É que sempre tem 3 lados, né? A minha versão, a dele e a verdade. Perrengues eu passei por vários. Na verdade, assim, o mais, talvez, alguns inclusive com relacionados a Carol, mais recentes, mas o perrengue grande que eu tive foi a questão de não conseguir queimar as minhas obras em Barcelona. Eu tive que levar tudo para a Áustria. Foram uns quase 8 meses de preparação, de levando em voos de Barcelona para Genebra primeiro, depois na casa de um amigo, depois de lá a gente levou de carro. Então, assim, o grande perrengue que eu tive, eu falei, quero queimar minhas obras, não consigo queimar aqui, porque existe uma lei meioambiental na Espanha que proíbe fazer fogo. Então, eu tinha 2 opções. Ou pagar um imposto para fazer uma espécie de documentário curto, né? Que eram 7 mil euros na época, ou fazer no dia de São João. Só que todo mundo bêbado na praia, não tinha o que fazer ali. Eu não ia queimar minha obra lá, se desse errado, ia dar errado e ia queimar minha vida, né? Então, eu planejei isso, levar para Genebra primeiro. Iam achar que você tinha tomado uma no dia de Total. São João. Total. Ia acabar com toda a história, né? Que ele de uma maneira trágica, sem poética, sem nada bucólico, ia ser horrível. Não ia ficar muito bonito, e foi queimar as obras. E daí, da vida. Eu falando com uma amiga austríaca que tem uma casa em Ebnit, que é uma cidadezinha a 3 mil metros de altitude, ela falou, não, pode vir aqui em casa que a gente faz fogueira todo o tempo, não sei o quê. Eu falei, como é que eu vou levar 300 obras de arte para Ebnit? Outra, para eu transportar isso, certificando, eu teria que pagar imposto também de exportação. Claro. Né? Então, eu fui levando de avião na mala durante 6, 8 meses, eu, meu amigo e minha ex-mulher. Cada viagem a gente botava 30, 40 obras na mala e levava. Consegui reunir as 300 obras em Genebra e depois de carro a gente foi numa caminhonete com todo mundo, que eram 7 pessoas, para fazer o documentário na Áustria. Então, esse foi um perrengue, assim... Hoje eu conto com facilidade, mas eu fiquei 8 meses pensando... E a turma dos aeroportos não abriu a mala? Não, mas isso é normal. Você está levando 20, 30 obras num tubo ou na mala, isso não tem problema. Ah, tá. Então se eu tiver com 20 obras, eu posso ir para qualquer lugar do mundo. Depende. Hoje, se eu transportar 20 Luca, eu posso ter problema. Há 6, 7 anos atrás era uma outra história, entendi. Então, esse foi um perrengue importante, né? Porque eu queria queimar minha obra e não conseguia queimar ela. Não, essas coisas são muito interessantes. A burocracia, como... Incrível. É incrível. E geralmente isso tem... Eu não sei se eu posso falar isso, porque está até meio politicamente incorreto, mas geralmente os países mais tendendo à esquerda, eles tendem a segurar mais essa coisa da burocracia, né? É muito complicado, viu? Na época eu conversei com os bombeiros de Barcelona, conversei com a universidade onde tinha feito o mestrado e ninguém queria se arriscar. Não, 300 obras, achavam que ia ser uma fogueira de 3 metros de altura. E era uma coisa simples, de fato foi simples. Foram 7 horas de queima, né? Mas para chegar a fazer esse documentário com um drone e tudo, foi 10 meses de programação, assim, foi meio complicado. Não, interessante. E você morou no Uruguai, você morou em Barcelona, você morou um tempo na China, você fez... Em Veneza, fez idas e vindas por Miami. Uhum. Como é que você parou em São Paulo? Na verdade, assim, foram 2 conjunções. Uma que eu entrei há 2 anos na DAM, galeria, né? Isso aí me exigiu muito mais trabalho do que eu vinha fazendo, muito mais demanda. E coincidiu também com o momento que eu estava me separando e minha ex-mulher ficou em Barcelona e eu decidi ficar aqui. Na verdade, agora eu tô aqui, sem muitos planos, mas eu tô abrindo um ateliê em Portugal, perto de Lisboa, então acho que eu vou ficar nessa ponte entre Lisboa e São Paulo. Legal, legal. E aí aqui em São Paulo, você ainda não passou por nenhum perrengue, que é só vários, glamour. Vários perrengues. Segundo a Carol, você tá com a pele bem queimada. Ele só vai pra praia. Só vai pra praia. Isso foi Carnaval de Trancoso. Foi o Carnaval de Trancoso. Fui descansar lá, precisava descansar. Você já viu alguém pro Carnaval descansar? Fui sozinho, fui então, descansar. Pior ainda, solteiro. Indo pro Carnaval, tá bom. Ele fez 2 esculturas maravilhosas, assim...
esgotou muito a energia e falou, agora eu vou para Trancoso. É que, na verdade, assim, a Carol sabe muito bem dessa questão que eu vou falar agora. Ela sempre vende a ideia de qualidade de tempo, né? E foi o que acho que chamou a atenção dela na minha obra. A questão de eu usar cinzas de 20 anos, né, de obras queimadas, para falar sobre a importância do tempo. E eu consegui aprender com esse projeto, é incrível, mas a questão de equilíbrio. Antes eu estava muito focado no meu trabalho, estava quase até perdendo a noção do que era trabalho e do que era vida. E agora eu consigo me permitir de pegar... Eu fui uma semana para Trancoso e acabei ficando quase 20 dias. Porque, na verdade, o meu tempo permite isso. E esse aprendizado eu consegui através da arte, através desse projeto pontual, né, que a Carol tanto se interessou, porque ela fala inclusive em várias palestras dela, ela fala sobre a questão do tempo, né? O valor do tempo, a importância que a gente dá no nosso dia a dia. Então, isso é legal, porque o trabalho artístico ele acabou tendo uma incidência na minha vida muito forte, né, nessa questão do tempo. Agora eu vou descansar e tá tudo certo. Desligo, baixo a cortina e vou embora. E é interessante uma coisa, porque você do mercado financeiro, e eu fiz questão de ter vocês dois aqui, eu acho que é muito bacana, porque o banqueiro, quando sai para jantar, ele fala de arte, né? É verdade. E o artista, quando sai para jantar, fala de Banqueiro. de grana. Então, juntar vocês dois aqui é muito interessante. Obviamente que vocês têm uma história em comum, você até como investidora do trabalho do Luca, etc. Eu queria que vocês falassem um pouco desse encontro de vocês. Eu até já vi você falando que você conheceu a obra dele por conta de alguém que foi visitar o seu apartamento e disse que era maravilhoso, mas faltava obra de arte, né? Na verdade, Foi isso? eu comecei a colecionar obra de arte, né? Antes até de adquirir essa do Luca, por causa da Cris Delagnese, né? Que é uma grande amiga nossa. Porque a Cris, ela me convidou para ser voluntária do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. E daí, principalmente nessa questão financeira, etc. A Cris é uma grande guerreira, né? Que montou o museu, né, em Sorocaba, né, um museu público, mas com iniciativa privada. Então, ou seja, ela que foi colocando dinheiro, chamando outras pessoas para colocar dinheiro, para comprar as obras e se aproximando dos artistas. Bacana. E daí ela queria mais pessoas jovens e também financeiras dentro do museu, e ela me convidou para ser voluntária. Depois me tornei ali, né, patrocinadora, patrocino o museu o ano todo para manter o museu. E quando ela foi em casa, eu já estava no museu fazendo atividades para o museu, e daí ela foi... Eu tinha acabado de mudar para uma cobertura super bacana, tal, não sei o que. Ela falou, tá linda a decoração, mas cadê as obras de arte? Eu falei assim, como assim? Ela falou, não, você tem que aprender a comprar obras de arte, porque elas valem mais do que o que você está colocando na parede, por exemplo. Eu falei, putz, bem pensado, então me ensina. E daí ela me ajudou até a pensar no que eu gostaria de ter numa coleção. Porque assim como qualquer coisa, se você não fizer um planejamento, você tem tudo, mas não tem nada. Sim. Então, assim, do que a gente queria colecionar, o que fazia sentido para mim. Porque também muitas pessoas falam, pô, eu gosto ou não gosto daquele artista. É igual o vinho, né? Então, Sim. é um gosto pessoal, Sem é o dúvida. que aquilo representa para você. Aí eu fui para a assembleia do museu e dei de cara com a ampulheta a hora que eu estava indo. E eu tive sempre essa relação com o tempo, com a ampulheta e etc. Dentro de casa, meus pais sempre tiveram algum tipo de ampulheta, meu irmão gosta disso. Enfim, aí eu dei de cara com aquilo, me chamou a atenção. Aí eu entrei para votar. A hora que eu saí, tinha o documentário do Luca queimando as obras, né? Colocando uma a uma, queimando, e eu parei para assistir. Aí a Cris viu, né, o meu interesse sobre aquilo e começou a me explicar a história. Eu falei, nossa, que loucura, que sensacional, que tudo mais. E foi isso. No outro dia, ela falou, Carol, o Luca quer fazer um movimento junto com o museu, então tem uma obra de arte dele que eu acho que vai ser uma baita oportunidade para você ter na tua coleção, que era a das mãos dele segurando a ampulheta, que chama, né, Meu Tempo em Minhas Mãos. Foi a primeira obra, né? Foi a primeira obra que eu comprei. E agora eu tenho duas dela, inclusive, Sim. que é outra história. E um parêntese, a Carol hoje deve ter umas 37 obras minhas, é a maior colecionadora do mundo. Ninguém tem tanta obra minha. E não é exagero, na verdade são 37 obras. Porque eu acabei me apaixonando por aquela história, por aquele projeto, e depois, né, então, assim, a gente começou a olhar, né, quais eram as oportunidades. E o Luca, ele é muito empreendedor, né? Então, assim, de todos os artistas que eu fui conhecendo e tendo contato, ele tem uma visão de negócio também. Ele tem uma visão de o que pode potencializar a visibilidade. Então, tem o lado artístico, mas também o que pode ser interessante para a sociedade no geral. Claro. E eu acho que esse é uma coisa que me chamou bastante atenção. Bacana. Não, a história de você ter a ampulheta com as cinzas das obras queimadas é um negócio muito, muito
poderoso, né? Em termos de mensagem. Olha, não, e assim, essa é a minha predileta de longe, mas é tão engraçado que nessa vida eu mudei pra São Paulo, né? E daí o meu irmão ia casar, o apartamento dele não ficou pronto, então ele ficou no apartamento, e daí eu não tinha direito onde colocar a obra e deixei na casa da Cris. E deixei na casa da Cris durante quase 2 anos. E daí eu ia jantar com ela e, putz, e é uma obra muito sensível. Eu falei, não vou levar. Ela me dava vinho, eu falei, não vou levar embora essa obra desse jeito. Sim, ficou lá. Ficava lá e eu ia, né, visitando. Aí teve um dia que eu fui pra buscar a obra, ela me mostrou uma outra obra do Luca, que era um quadrinho com os riscos, né? 4 riscos e um no meio, assim, né? Cruzando. Com as cinzas. Aí eu fiquei curiosa, eu falei assim, Lucas, você já foi preso? A minha imagem disso, lembra os desenhos animados que o cara ficava Sim, tipo, sim, claro, contando os dias. Contando os dias. Aí ele falou, não, que ele tinha se inspirado, aí você conta melhor. Não, é uma série que eu fiz pontual, assim como umas poucas obras, que eram 5 dias, né? Chamava 5 dias. Cada dia eu fazia um risco com as cinzas. E no 5º dia a obra acabava, eu assinava e ficava pronta. É quase um ritual, né? E a Carol gostou dessa obra, também acabou comprando ela. E foi curioso porque você falou até de algumas inspirações e eu, assim, de lembrar uma data, né? Ele falou, olha, de sempre ter um marco de uma data ali, né? Sim. Daquele momento. E eu faço isso com rolha de vinho. Eu sempre escrevo a data, as pessoas que estão comigo e o local onde eu tô. Legal. Não sei se eu vou um dia ler todas, mas eu tô fazendo uma coleção disso, que eu acho muito legal. Então, Depende do quanto você bebe, né? Porque se você tiver uma coleção muito agora grande de não bolhas... entrar nesse assunto. Se você tiver uma coleção muito grande A gente não bebe, a gente degusta. Exato. Porque vinho é uma experiência. É uma experiência, Mas exatamente. brincadeiras, a parte é outra coisa que eu, assim, meu pai é fazendeiro, né? E o sonho dele é se aposentar numa vinícola e eu quero muito apoiar essa ideia. Então, Vai levar à falência, hein, Carol? porque Conte com a gente pra se ser der errado clientela, pra a gente ir lá vinícola, tomar. não, se der errado a gente bebe estoque, tá tudo Bebe certo. estoque. Então, Tem um perrengue legal que acho que eu vou gostar de falar aqui, que é o seguinte: o maior projeto que eu fiz até hoje, tirando o fogo, né, que na verdade o maior projeto é em questão de investimento, foi graças a Carol também a concretização do projeto. Pelo seguinte, eu fiquei 1 ano mais ou menos procurando uma empresa aqui no Brasil para produzir um projeto chamado Nexus. E eu não conseguia. Falei com, inclusive, até a empresa que fornece alumínio para a Embraer. E os orçamentos eram, assim, mais de 1 milhão para produzir essa obra. Eu falei com várias empresas, não conseguia. Até que um dia, frustrado já, sem muita esperança, falei com o Janguier Diniz, que eu conheci através da Carol Pfeiffer, porque eu entrei no Instituto Êxito faz um tempo e o Janguier é um dos fundadores junto com a Carol. Grande empresário, uma grande figura. E eu falei, Janguier, eu tô com um problema aqui que eu já tô... Esse dia eu tava quase chorando, assim, eu tava desistindo do projeto. Daí eu falei para ele, eu preciso disso. Ele respondeu em 5 minutos, que às vezes é difícil. E ele falou, cara, eu vou te conectar com uma pessoa que talvez ele possa te ajudar. Foi a primeira vez que eu falei com ele para pedir ajuda, a única, e foi em 10 minutos ele conseguiu resolver o problema. Ele mandou o contato do Júnior, que tem uma empresa de alumínio aqui grande, e acabei fazendo o projeto com ele. Mas assim, eu fiquei, para chegar nesse contato, através da Carol, eu fiquei uns 10 meses procurando várias empresas, conversando com um monte de gente. Eu já sabia que a Carol, ela queria investir nesse projeto junto com outras pessoas. Então, esse problema já estava coberto. Só que, ao mesmo tempo, eu não podia trazer um pepino desse tamanho para a Carol, né? Falar, ó, Carol, tá aqui o projeto, vamos investir, custa 1 milhão. Então, assim, o Janguier conseguiu resolver o problema, me conectou com uma pessoa e o projeto chama Nexus, na verdade, justamente pelas conexões que a arte foi me dando, né? Eu quis fazer esse projeto, foi o primeiro projeto que eu fiz na Dan, que fiz um Solution SP Art no passado, e justamente fala sobre isso, as conexões que a arte vai dando, né? A Carol, o Janguier, enfim, é uma coisa muito e essa foi uma interessante. negociação tão longa, porque daí, inclusive, né, o Júnior, ele, tipo, putz, ele gostava do meu trabalho, já conhecia por causa do Êxito e tudo mais. Aí o Luca, olha, ele gosta do teu trabalho, será que você não consegue negociar? Porque tá ficando muito caro e vai ficar inviável o projeto, né? Então, assim, a gente também tem que pensar que as pessoas querem adquirir aquilo, Claro. mas tem que ter um limite ali pra Exato. ser acessível, né? E ele falou, cara, beleza, fui conversando, Júnior, você tem que comprar ideia, e tem outros projetos, e o Luca vai fazer muitas coisas ainda, e vendendo a ideia pra negociar com o Júnior, que já gostava, né, como falei, do meu trabalho, e que pra ele também topar participar desse projeto, né? Então, ou seja, e foi longa essa Muito negociação, longa. porque inclusive no meio, né, porque a gente tava no meio da pandemia. No meio da pandemia, o preço das coisas foi lá na sim, lua. sim. Então, Os até o metais. orçamento, quando a gente conseguiu finalizar a negociação, já tinha mudado os preços. Claro. Sim. Então, ou seja, foi outro perrengue ali que a gente tinha. Putz, será que vai sair o projeto? Não. E daí ia entrar também 3 pessoas, né, de investidores, e daí uma também
ficou apertada. Não, assim, ficou com outros projetos no meio do caminho. Putz, Carol, e aí, o que a gente faz? A gente convida mais uma pessoa? Eu falei, não, eu quero essa outra parte, vamos fazer, vamos acontecer, antes que suba de novo esse preço, pelo amor de Deus. Né? Vamos fazer o projeto acontecer. E é super pesado, né? Vários testes, indas e vindas, Vários. E tanto que o Júnior agora tem uma área só pra cuidar de você, né? Sim, tá abrindo uma área só pra arte. Mas o mais interessante é que o Júnior ligava pra mim e falava, Luca, fala com a Carol pra ela parar de me apertar. negociando. Eu já tô pagando pra trabalhar, não aguento. Colocou o artista com a financeira junto. Eu acho que juntou o jantar, né? Eu acho que ele perdeu dinheiro nesse projeto, viu? Nunca. Porque, olha só, pensa... Eu ainda falei pra ele, eu falei assim, eu não quero que você, né, esteja com prejuízo, mas pensa no que você vai ganhar no futuro e outro mercado que você vai abrir. E outra, né? Igual Foi investimento, né? Ô, Júnior, manda uma mensagem pra gente. Conta como real. é que ficou Vamos trazer esse o Júnior projeto pra ver a pra versão você. dele agora, porque tem 3. Agora, mas é interessante de dizer que... É como você falou, eu não imaginava estar no mundo da arte e quantas portas me abriram de pessoas interessantes por uma conversa sobre arte. Então, tem vários grupos que eu participo, de pessoas que são colecionadoras, e é o que você falou, que a gente não fala sobre dinheiro. Dificilmente as pessoas que já estão no patamar, né, de grana, de sucesso, falam sobre dinheiro. Então, além de ser um prazer você colecionar, é um prazer as conexões que você faz. E, assim, a qualidade dessas conexões. Sem porque dúvida. também, putz, não tem nada mais chato do que você passar o dia inteiro conhecendo pessoas que vão falar de como... Olha, eu tenho um negócio pra te vender, não sei o quê. Você não tem ideia. Depois do Shark, todo mundo faz pitch o dia inteiro. Então, ou seja... Eu não. Você de vez em quando. Mas... A pessoa acha que você é participante do Shark Tank, que você vive pra ouvir um pitch, né? Gente, mas assim, e é importante de dizer que o Shark... O pitch não é por acaso que chega no programa, tem uma curadoria. Sim. Então, ou seja, eles também selecionam o que é interessante para o Shark, se a empresa é idônea, se a pessoa Claro. tá, né? Eu brinco que no interior é puxar capivara, né? Você tá com tudo limpinho ali. Então, ou seja, é importante de dizer que não é assim aleatório. Assim também como um projeto desse. Se o Luca chegasse assim, olha, eu tenho o Nexus aqui, vai custar não sei quanto, e eu quero que você invista no meu negócio. Sem conhecer a história dele, sem ter uma conexão com o propósito dele também, olha quantas pessoas você pode ajudar. Sem dúvida. Eu acho que o Luca traz um acervo cultural bacana em função dessas mudanças e correria que ele teve pelo mundo, né? Quer dizer, do Uruguai para Barcelona, para China, Veneza, também trafegando por Miami, na Art Basel. Isso vai te agregando um acervo bacana, cultural, e que traduz na tua obra, né? E é legal de dizer conta da história da feira. Então, aí eu fui lá comprar outra obra de arte dele. Demorou pra caramba, porque vem de Barcelona. E daí quando chega a caixa, não tinha aberto ainda a caixa. Eu ia deixar essa história pro final, Carol, mas pode contar. Não, eu quero que você conte. É a sua versão. Tinha um tijolo dentro. Uma das tantas obras que a Carol comprou, é uma obra que chama Minha Moeda. Nesse processo da queima, eu fiquei 2 anos praticamente sem produzir nada. Eu estava recopilando as obras que estavam em várias instituições, galerias em depósito, em consignação, na China, no Brasil, Uruguai, Miami. Juntei tudo em Barcelona para depois poder começar a levar para Genebra. Então, nesse processo de recopilação, não estava produzindo. E depois da queima, eu fiquei um tempo também sem produzir. Assimilando tudo que eu tinha feito e tal, e escultura nada. Comecei a pintar com as cinzas e tal. E a primeira escultura que eu faço depois desse processo quase espiritual, eu acabo fazendo uma obra que chama Minha Moeda, que foi, literalmente, joguei uma moeda pro ar, filmei, coloquei em câmera lenta e o movimento dela caindo, eu fiz uma deconstrução desse movimento e fiz uma obra que chama Minha Moeda. A gente pode até, de repente, passar aí nas imagens para ver. E essa obra eu fiz primeiro a série dourada e depois em aço inox. E como tem também a curadoria da Carol, das obras dela, tem muito a ver com a questão do tempo, também do valor das coisas, do dinheiro, enfim. Ela gostou da ideia da Minha Moeda, né? Porque eu joguei a Minha Moeda, na verdade, pro universo. E foi simbólico esse projeto, essa obra, porque era justamente agradecer ao universo pelo fato de ter tido a coragem de queimar tudo, né? Porque foi um ato de coragem. Hoje eu vejo assim, lá atrás eu via como quase como uma utopia. E essa obra a Carol adorou, adorada, e ela um dia falou, Luca, quero uma moneda, né? O nome original. Beleza. Daí eu trouxe, mandei fazer a produção dessa obra tá em Madrid. A obra chega aqui, eu fui montar no escritório dela em Sorocaba, na Atom. Quando eu abro a caixa, tá quebrada a obra. Não, essa foi a segunda. Você pulou o primeiro. Essa é a obra com mais perrengue da vida. Porque a primeira que chegou, aí
você foi convidado pra SP Art. É verdade. E ele não tinha nenhuma obra no Brasil. E a SP Art ia ser em uma semana. Dias depois. Sim. Dias depois. Não chegava a obra de Madrid. Não ia chegar a tempo. Eu tinha acabado de receber o que eu fiquei esperando chegar. Aí ele falou assim... verdade. Empresta seu bebê pra eu dar uma volta. Presta pra eu colocar na SP Art? Primeiro, como que eu vou falar que não? É puta trajetória, né? Uma grande oportunidade. Claro. Tudo Uma mais. obra Era a super primeira. simbólica. E daí ele falou assim, você empresta pra eu colocar? Eu falei, putz, beleza, empresto. Só que durante a SP Art, as pessoas ficaram enlouquecidas com a obra de arte. E vendi inclusive 2 na SPA. E eles queriam logo. Ia demorar pra chegar. E aí ele me liga de novo perguntando, mas eu posso vender a sua? Eu falei, peraí. Isso é confiança de uma amizade longa. Eu falei, tá, mas você sabe... Daí eu ainda brinquei com ele. Você sabe que vai ter que me recompensar com alguma outra obra de arte depois. Ou com alguma boa negociação nas suas obras de arte, né? A banqueira falando com o artista. Claro, Vamos deixar claro. Exatamente. Né? Porque o combinado Tem um não sai spread caro. isso aqui. Aí, enfim, ele colocou e ainda teve uma outra obra, que é das gotas, que eu tinha comprado 2. Aí eu ia dar uma de presente, eu mudei de ideia, coloquei todas na minha casa. Eu sou a única que tem 2. Né? A parede inteira com essas gotas, que também é muito legal, que a gota, né, também é a Gota a reflexão gota. sobre o tempo. Sim. E daí eu ia colocar, não tinha instalado ainda. Eu falei, Luca, já que você já tá levando essa, você quer colocar outra, instalar também na SP Art? Pô, porque eu também tava olhando pela ótica dele, né? Baita oportunidade, Sim. né? E óbvio, também não sou besta, que quanto mais ele aparece, mais valoriza. Então tá tudo Claro. certo. Não que eu tenha algum interesse de vender agora, né? Mas assim, vamos lá. A trajetória importa. E daí, a mesma coisa, né? Então, as obras, elas foram vendidas e eu tive que receber de novo a outra. Aí demorou pra chegar de novo a moeda. ano, um pouco mais. Aí, de novo, né? Tipo, pandemia, produto, produção, enfim. Resumo, aí essa segunda vez que é essa história que ele tá falando, que ele foi instalar, tava quebrado. E essa obra Ele não sabia chegou nem ainda. Não chegou ainda. Essa é a obra com o maior perrengue É verdade. que eu já vi na vida. É verdade, eu nunca tive tanto problema com uma obra assim. Não, e eu já tenho até onde ela vai... o suporte chegou no escritório, que daí a gente colocou um suporte, uma mesa bonita lá, já na entrada. Porque, putz, além da relação da moeda com o mercado financeiro, para mim era um negócio meio que a interpretação de cada um, né? Eu não sabia toda a história quando eu queria a obra. Que era como se estivesse jogando cara ou coroa, né? Tipo assim, meu, o que vai ser agora? E é a nossa vida. Total. Muitas É vezes, isso. assim, a gente vai pivotando, você não sabe o que vai acontecer depois. Sem dúvida. Sem Pô, dúvida. a gente pivotou no nosso negócio várias vezes. Já fiz né, parceria com um grupo espanhol que tive que desfazer e daí montar do zero e, putz, e comprar uma empresa de capital aberto e daí perrengue. E você vai pivotando, você não sabe o que vai acontecer. É. A única coisa que você sabe é que você vai batalhar pra dar certo. Então, acho que esse é o ponto. Ô, Lucas, só uma dica aqui. Você nunca pode deixar muito aberto no tempo uma pendência com um banqueiro. Viu? Você tem que tomar cuidado com essas coisas, porque isso pode custar caro. Você sabe que agora ele está num novo projeto, que são joias. Olha aí, ó. Olha aí. E ele Já vai precisar... brilhou o olho. E é assim, né? E eu sei que ela gostou na das mão joias. de uma mulher Exato. do mercado financeiro, né? Que tem muitos Pode ser uma seguidores. garota propaganda. Uma baita de uma propaganda. Exatamente. Né? Então, Aliás, eu queria deixar um recado aqui para a turma, parafraseando Danilo Gentili. Esse é o padrão de elegância que a gente quer aqui no programa. Só ela, né? Eu não. Padrão de elegância. Né? O artista vem de camiseta, acabou de voltar de Trancoso, veio direto pro estúdio. Né? foi surfar de Foi manhã e veio surfar agora. de manhã e veio pra cá. E Danilo Gentili, queremos você aqui, hein? E então, assim, eu queria te fazer uma pergunta, Carol, pra gente partir já pros finalmente. Porque eu assisti alguns programas contigo e eu vi uma coisa muito interessante. Você comentou aqui a sua relação com o tempo. Mas eu vi também que você tem uma relação que aí mexe muito comigo, porque eu também sou músico. A sua relação com o tempo e a música. Me fala um pouco disso. Eu acho que a música, né, primeiro de tudo, ela tem um poder de transformação e principalmente de transformar sentimentos. Então, se você tá para baixo, você tá triste, daí entra né, física quântica, você vibra numa outra frequência se você escuta, por exemplo, uma música. Eu começo as minhas palestras com a música tocada pelo David Garrett, mas é a música do Coldplay, Sim. porque vibrar numa outra frequência já ajuda, inclusive, as pessoas a aprenderem, ajuda as pessoas a se relacionarem melhor. Então, quando você tá estressado, e quem nunca vai ficar estressado com um monte de gente, né? Claro. Quanto mais pessoas você tiver contato, mais estressante vai ser. Então, você precisa ter alguma coisa para fugir daquilo, para mudar o teu espírito, né? Então, assim, e desde pequena eu tive uma relação com a música. Tive um primo que, imagina, olha isso, os pais fazendeiros, né? O pai dele super, assim, né?
rígido com a questão dele trabalhar na fazenda, não sei o quê, papai. Conservador. Conservador. E ele quis aprender piano. E eu fui visitá-lo, ele era um primo que eu não visitava tanto, e eu tinha 7 anos de idade. E eu cheguei pra minha mãe e falei, eu quero aprender piano. E daí, quem toca piano? Daí ela, não, eu vi na casa, tal, não sei o quê. E eu até contei essa história pra esse primo recentemente, porque ele tinha meio que abandonado o piano. Eu falei assim, você não tem ideia que você fez com que eu tocasse piano. E quando a minha sobrinha tinha 5 anos de idade, eu também comecei a ensinar ela a tocar piano, e hoje ela toca absurdamente bem. Que legal. E eu coloquei piano em todas as minhas casas. Então eu gosto muito da música. E o meu sonho futuro, e eu quero realizar em breve, inclusive quem quiser ajudar, por favor, me chame, é de montar uma rede de escolas de música, arte e teatro. Porque eu também fiz teatro e isso me ajudou muito. Então eu tinha no FISC que fazer uma atividade extracurricular e daí eu decidi fazer teatro. E como é importante se comunicar direito, ter uma presença, né, você conseguir realmente passar uma mensagem, e como a música e a arte, ela traz uma educação. Dificilmente você vai pegar uma pessoa que toca piano, música clássica, né, falando um monte de baixaria, ou sendo mal educado com as pessoas, até a postura é diferente. Sim. Então eu acredito muito no poder da música como transformação junto com a arte e com o teatro. Bacana, né? Legal isso. E Luca, pra gente finalizar aqui, quantas vezes a gente precisa recomeçar? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Show de bola. Bom, obrigado a vocês dois. Maravilhoso, uma energia absurda aqui. Foi um bate-papo absurdamente legal, gostoso de fazer. Carol, maravilhosa. Luca, obrigado pelas histórias. Carol, obrigado por contar pra gente coisas que eventualmente você não conta por aí, né? É verdade. Né? O pessoal quer saber só dos sucessos, né? Eu gostei porque você faz as perguntas diferentes, assim não tem que repetir toda a mesma coisa, né? As pessoas podem assistir de novo. Exatamente. O que já tá gravado tá lá, vai no Google. E parabéns por dedicar um tempo para fazer isso, porque você tá colaborando com um monte de pessoas que vão se inspirar em histórias, que vão, às vezes, ver, putz, verdade, eles passaram por um monte de perrengue, eu tô passando perrengue e tô reclamando da vida. E não vou parar, né? Eu vou voltar, vou falar, é a terceira vez que eu vou falar aqui. Você teve uma barreira lá em Campinas, vai pra Sorocaba, né? Então, não dá aqui, vamos pra lá. Isso eu acho super bacana, a ideia do podcast é esse mesmo, a gente poder inspirar as pessoas a não desistirem, que todo mundo tem seus perrengues, todo mundo tem os seus desertos, mas tem que perseverar e seguir. Total. Legal. Obrigado, muito gente. Obrigado. Se você curtiu, gostou, dá um like lá no canal, segue a gente e até a próxima.